Sempre gostei de mim. Sempre gostei. Eu tenho autoestima. Tenho muita autoestima, graças a Deus. Isso é que me teve ali do meu percurso todo. É uma vida muito mais calma do que eu levava. Mais calma. Eu tenho novas alegrias. Tu vais, tu não podes trabalhar assim, tu não perdes o teu emprego, tu vais te tratar. E não é só como o Maís, vis para a rua, porque estava o Maís, vinha para a rua, fazia a mesma asneira, vinha bater para dentro. Esta casa ajudou-me muito. Chegaram-me daqui a irem-me buscar a casa. Eu saía para ir de fins de semana à casa, mas chegava à casa. Mas o que é que passava? Voltava a fazer a mesma coisa. Sempre. Sempre a mesma coisa. Tirei o curso de técnica de línguas e turismo no ISO, em Lisboa. Casei e vivi no estrangeiro 7 anos. Depois tive que recorrer à psiquiatria. O casamento não durou para a vida. Ângela era muito nova e não soube lidar com os problemas. As coisas correram um pouco mal, no fim. Porque eu fui infiel e disse ao meu marido, e ele não aceitou, mandou-me embora e depois eu fiquei doente. A relação terminou de forma intempestiva. Nunca mais viu o ex-marido. Os sonhos ficaram desfeitos. Não dormia. E eu ouvia um pouco vozes, pessoas a falarem. E eu julgava que as pessoas estavam a falar coisas de mim, mas isso era porque eu não dormia. E ficou tudo baralhado para mim. A minha vida lá fora sempre tive belos trabalhos, sempre tive de altos cabeleireiros. Hoje em dia estou já há muitos anos, compartilhando, desistia de um e ia para o outro, mas porque eu queria mudar. Chegou a uma certa altura porque sentia-me sozinha, estava dentro de casa. Agarrava em bebida com pastilhas, ia bater ao hospital e eu espero que ninguém faça isso, porque hoje em dia isso é isso que é. A família tinha a vida organizada e o tempo disponível era curto para partilhar. Cada qual tem a sua vida. Eu tenho sobrinhos, antes, quando eles não eram casados, vinham buscar a tia, vamos aqui. A tia, enquanto se trabalhava, a tia era boa, a tia, vamos aqui, a tia, vamos para lá. Agora casaram. As minhas irmãs também têm os seus netos. A única que vem aqui me ver é a mais moça, mas o marido também está doente. Ela faz um esforço de ainda de vir-me aqui me ver. Essa é a única, o resto na vaca dizem que é de lucros. Dalila sentia-se perdida. Estava já no fim do pulso, que já via pessoas e já falava e já... Cheguei a chegar ao meu trabalho às 7 da manhã, com o pijama, a minha cabeça já não funcionava nada. Trabalhava num jardim de infância.
Depois começaram a haver problemas, eu divorciei-me, depois como fiquei só, era muita solidão, depois comecei no álcool. Álcool, antidepressivos, quando já não havia volta a dar, vim ter cá dentro. Maria sentia-se perdida. A bebida dava-lhe uma falsa sensação de bem-estar. Aguardentes, whiskies. Primeiro começou com bebidas fracas, mas depois já não era suficiente. Então, fazia ponchas, comprava gins, fazer aquelas bebidas assim, depois era puro. A vida trocou-lhe as voltas. Tudo era pretexto, no fim já tudo era pretexto para ver no trabalho. Se eu via qualquer coisa que eu achava que não estava bem, ou que achava que já faziam comentários por trás, ou isto lá. Eu via coisas em todo o lado. Já era suficiente para sair e buscar alguma coisa para beber. A casa de saúde dava-lhe o conforto que precisava para regressar, mas lá fora as coisas não tinham a mesma alegria. Tinha aquele receio de sair. Até houve uma vez que cheguei a fazer disparates mesmo aqui dentro. Quando o médico me dizia que ia sair, já ficava com medo, me arranjei maneira de fazer para não sair, é verdade. A sociedade atual aceita com facilidade uma doença orgânica, mas discrimina as doenças psiquiátricas. Um dos maiores obstáculos da saúde mental é o estigma. Ninguém está imune à doença, não existe uma vacina, entre aspas, que nos proteja da doença mental. Existem alguns comportamentos, algumas atitudes que nós podemos ir adotando ao longo da vida que nos vão permitir ter uma melhor saúde mental. A forma como nós encaramos os problemas. A doença mental não está associada a poder económico, a poder político, a classe social. Portanto, é uma questão de saúde mental que pode surgir a qualquer momento da vida e que pode atingir as variadas profissões, seja profissões com mais instrução, menos instrução académica, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pode ser às vezes uma perda familiar, uma perda de algo que nos é muito querido e que nós não conseguimos dar bem a volta à situação. Pode ser também por fator hereditário. Também o fator hereditário tem um forte peso nas doenças mentais, mas, acima de tudo, as perdas que nos acontecem no dia-a-dia, situações de stress, pessoas quando são prolongadas, submetidas a stress durante muito tempo, pode condicionar a nossa saúde mental. Portugal está no topo da Europa. 2 em cada 10 portugueses sofrem de perturbações psiquiátricas. A taxa de prevalência aponta que cerca de 43% destes vão sofrer de perturbações mentais ao longo da vida. Provavelmente todos temos muito pouco tempo para estarmos uns com os outros. E acho que somos, não cometendo uma enormidade, cada vez menos confiáveis para confiarem em nós os nossos segredos. Quando digo confiáveis, todos nós. Portanto, há um receio de partilha de afetos, de partilha de sentimentos. O que é associado, portanto, à nossa correria do dia-a-dia, nos faz, para julgo eu, cada vez sermos pessoas mais sozinhas. E, eventualmente, somos pessoas cada vez mais sozinhas. E se não temos essas ditas ferramentas para gerir um bocadinho melhor as nossas angústias, provavelmente temos meio caminho andado para adoecer. As histórias que nos mais marcam são, efetivamente, aquelas situações de pessoas que chegam cá em situação limite, que não veem qualquer perspectiva de futuro, que a sua própria doença, o seu quadro depressivo, nestes casos, leva quase que ao fim, uma situação extrema, que não conseguem vislumbrar o futuro. São pessoas que muitas vezes
quase que sentem que não há qualquer hipótese de sobrevivência, qualquer hipótese de esperança, e que muitas vezes vem o suicídio como um escape. Hoje em dia, felizmente, existem várias estruturas que podem dar apoio e que não vale a pena as pessoas estarem a sofrer sozinhas, caladas, no silêncio, por vergonha de dizer eu não me sinto bem, eu estou chorosa, eu estou triste, constantemente triste. A doença mental afeta homens e mulheres de forma diferente. Elas têm mais ansiedade e depressão, eles têm mais dependência química e distúrbios antissociais. A depressão é o transtorno mais comum do mundo e atinge até 3 vezes mais mulheres do que homens. A pessoa, digamos, não tem traquejo suficiente a nível interno para se organizar e desorganiza-se mediante um acontecimento na vida. Vemos muitas pessoas, portanto, a procurarem os cuidados da saúde mental por dificuldades de lidar, eventualmente, estas novas ofensas em termos de trabalho, e as coisas que antigamente, tipo bullying, que ouvíamos falar numas faixas etárias, hoje começa a ser quase extensível a todas as faixas etárias, até a todos os grupos profissionais. E é evidente que se isto acontece, aqueles que são mais frágeis ou que têm menos facilidade em lidar com a angústia e a frustração são aqueles que eventualmente terão sido mais sujeitos a eventualmente poderem fazer um processo ansiodepressivo qualquer e, pontualmente, em determinada altura da sua vida, podem precisar de se fazer o internamento de curta duração em termos psiquiátricos. Desde a sociedade primitiva que as mulheres são consideradas submissas aos homens. A ela cabe a realização dos serviços domésticos da casa, responsabilidades com tarefas diárias, a dedicação aos filhos e ao marido, além de muitas vezes ainda terem de cumprir uma jornada no mercado de trabalho. A mulher tem um papel muito exigente na nossa sociedade. A mulher exige-se que seja boa em tudo, boa mãe, boa esposa, boa profissional, boa dona de casa, boa amiga, boa ouvinte. E a mulher rapidamente chega a um estado de exaustão. E acho que foi mais fácil para a mulher se adaptar a esta nova situação, que é, para além de cuidar da casa, ter que trabalhar fora, e assume melhor este cansaço de fazer as duas coisas, do que eventualmente o homem ter que partilhar o espaço do trabalho também com a mulher. Portanto, que isso lhe dá-lhe alguma diminuição de poder, entre aspas, e acho que os homens estão a ter alguma dificuldade em lidar com esta igualdade, entre aspas, não é a igualdade de direitos, não é, mas na igualdade do poder da relação. Infelizmente, a doença mental é tão estigmatizante no homem como na mulher. As pessoas, infelizmente, olham com um olhar diferente, com um olhar de medo que revela ignorância pura. Mas há sempre aquele medo de se vai ser agressivo, não vai ser capaz, o que não é de todo verdade. As pessoas com doença mental não são agressivas ou não são necessariamente todas agressivas e são pessoas tão capazes como qualquer outra pessoa. Há uma dificuldade, efetivamente, de internamento, porque basta dizer que teve algum internamento nas instituições psiquiátricas e quase que há uma paragem de pensamento, portanto, efetivamente existe ainda algum estigma associado e é uma batalha diária. A Casa de Saúde Câmara Pestana tem uma lotação de 350 camas que estão divididas por unidades de curto internamento, deficiência mental, casos crónicos e doenças psiquiátricas na fase idosa. Trabalhar numa casa destas não é fácil para começar, mas o primeiro ingrediente é gostar e sentir que elas sabem que nós gostamos delas. É meio passo para conquistar o carinho delas. Segundo passo, muitas vezes temos que entrar no campo delas para podermos interagir com elas, senão nada feito.
me corta no coração, esta filhinha assim, o coração ficou preto. Isto custa bastante. E quando chega aí, ela diz, mãe, gostas de mim? O que quer dizer? Quer dizer tudo, não é? Quer dizer tudo. Isto custa bastante, mas... Por isso, eu pus ela aqui, um para ela e um para mim, um dia da manhã. Por isso ela fica aqui, seja o que Deus quiser. Tinha 4, 5 anos, ela subia pelos degraus, ela ia por cima dos armários, ela abria portas, janelas, ela não tinha noção. Se ela visse comida, ela queria era só comer, ela bebia bebidas alcoólicas, ela não tinha noção do... Ela não tinha noção dessas coisas. Nada. E depois, olha, foi-se agravando as coisas, mais, depois começou a mexer, não deve. Resumindo a concluir, mexer nas carteiras das pessoas. Chegou a ir a mexer em telemóvel, a mexer em dinheiro. Na escola, mexia nas coisas das professoras. E chegou a mil e uma coisa. Eu tenho depressão, estava muito cansada, me alimentava, minhas filhas jantavam sozinha e não podia fazer nada. Às vezes podia fazer uma latinha, tinha que deixar ela lá na casa, ou ia ao supermercado sempre a correr. Os transtornos mentais causam pouco mais de 1% de mortalidade no mundo, mas deixam 12% de incapacidade por doença. Muitas das doenças mentais são doenças graves. Muitas delas ocorrem numa faixa etária em que a pessoa ainda não adquiriu competências em termos de capacitação interna para funcionar. E se associarmos a isto alguma deterioração das suas capacidades cognitivas ou intelectuais, são pessoas que, às tantas, não estão aptas a funcionar a 100%. Encontram-se pessoas com necessidades, mesmo em termos sociais, em termos económicos, que muitas vezes não têm dinheiro, por exemplo, para ir a uma consulta privada, que é difícil arranjar uma consulta de psiquiatria, que a consulta do hospital demora 6 meses, 1 ano, a ser garantida. Portanto, encontra-se pessoas com necessidades reais em termos de acompanhamento psiquiátrico. Falamos em famílias que, na maior parte dos casos, portanto, têm poucos recursos para gerir isto, por um lado, e, por outro lado, também foram, de alguma forma, muito angustiadas e maltratadas, entre aspas, por estes seus entes queridos. E depois têm medo, e há um medo. Alguns utentes que os familiares morrem, os principais cuidadores morrem, e nós quase que somos um porto de abrigo para estes utentes. Somos, muitas vezes, a segunda família, entre aspas, destas pessoas. Somos nós que muitas vezes somos a esperança para elas. Somos nós muitas vezes que ajudamos estas pessoas a crescerem, ajudamos muitas vezes, mostramos muitas vezes que existe um caminho, que existe uma alternativa. Temos aqui utentes institucionalizadas há 30, 40 anos, que entraram para aqui muito meninas, muitas vieram transferidas da Sagrada Família, porque lá acolhiam crianças, depois foram transferidas para aqui ainda antes dos 20 anos e permanecem aqui até à sua velhice, acabam por falecer aqui. Uma área que está em crescendo, mas tem a ver com o envelhecimento maior, portanto a taxa de mortalidade é cada vez maior, que é a área das demências. E, efetivamente, nós sentimos, especialmente também nas mulheres, com o evoluir da idade, as demências vão sendo cada vez maiores, portanto, em maior número, associada à idade também, e com isto sentimos que há necessidade a esse nível de criação de alguma unidade específica e nós, ao fim e ao cabo, já apresentamos esse projeto à Secretaria de Saúde e, efetivamente, se pensamos que os próximos anos é uma área que vai ter que aparecer. Uma senhora que vive no Montijo e que andou à procura da sua mãe biológica. Esta senhora andou a ligar para todos os sítios a ver se descobria aquele nome que era a sua mãe. Entretanto, a senhora descobri que a mãe estava cá e eu fiz uma ligação por Skype e esta filha, que foi adotada por outro casal, conheceu a mãe biológica
E impressionou-me a emoção da filha, que nunca tinha visto a mãe, e ao mesmo tempo a ausência de emoção da mãe, pela sua patologia, não conseguiu demonstrar de outra maneira, e a única coisa que disse: você tem os olhos azuis como os meus. Infelizmente foi assolada pela tragédia do 20 de Fevereiro e depois pelos incêndios. Portanto, esta senhora perdeu tudo 2 vezes. É impossível não se ficar doente numa situação destas, e é impossível nós, profissionais, não ficarmos chocados com o sofrimento dos outros. Trabalhar na saúde mental não é fácil, mas é produtivo. É gostoso, no fim do dia, quando nós saímos, ouvir elas dizer até amanhã ou até depois, ou então dar um beijo e nós caminharmos. A guia turística viu a vida tornar-se no inferno. Nunca mais voltou a ser a pessoa que era. Tive vários internamentos na casa de saúde. Ia e vinha para casa, ia e vinha para casa. Depois o médico aborrecesse e disse que eu ficava lá bastante tempo. E fiquei bastante tempo. Estou já na casa de saúde há 20 anos. Não aceitou a doença e perdeu a conta do número de vezes que entrou e saiu da casa de saúde. Eu não comprei a medicação. Eu fiquei com medo do meu pai. Vivia com ele. Porquê? Porque estava doente. Nessa altura pensei que o meu pai me ia matar. Ângela enfrenta agora uma nova etapa da vida. Está numa residência de autonomização com outras mulheres. Tem mais liberdade, mas sempre com a supervisão de técnicos. Sinto-me saudades da minha casa quando eu era casada com o meu ex-marido. Na Dinamarca, tínhamos uma vivenda muito linda. Sinto muitas saudades desse tempo. Do meu ex-marido, da casa, do jardim que nós tínhamos. Tive que mentalizar que não era assim, que tinha que ultrapassar aquilo. Tinha que ultrapassar, que aquilo não podia ser mais forte do que eu. E fui deixando e pronto, hoje em dia não... Nada, nem medicação, nada. Arranjou um companheiro e percebeu que a continuar assim não tinha futuro. Com a continuação daquelas bebidas fortes, a minha cara ficava completamente desfigurada. Ficava horrível mesmo. Por isso que cheguei a uma altura que disse, não, chega, isto tem que parar. Maria passou 10 anos no entra e sai com internamentos sem conta. Conheci pessoas cá dentro com o mesmo problema do que eu. E há dias, quando fui abrir o diário, há dias, nós já temos uns 12 anos, que vejo a fotografia dela nos mortos, ela saía daquela e dizia sempre que já não bebia mais. E de vez em quando encontrava ela cá dentro, mas uma altura foi quando eu tive foi da última vez que tive os 4 meses internada. Falei com ela disse que ia, mas que não voltava mais, que não bebia mais. Depois, quando eu vi ela no diário, ela morreu, mas era mais nova do que eu. Porque ela continuou, mas se calhar se continuasse, ou tinha morrido, ou estava aí como muitas pessoas estão, com o cérebro queimado por causa do álcool. Foi integrada nos programas de desemprego e ficou a fazer limpeza na casa, mas o contrato chegou ao fim. Perdi 15 quilos no mês, que eu só tomava as pastilhas com bebidas e água. E ficava assim a minha cabeça. Hoje em dia eu reflito para mim e digo, meu Deus, para que é que eu fiz isto? E era não sei dizer sequer o que era um refúgio que tinha, o que tinha de melhor, é que dava-me para fazer as coisas, mas de sair dentro de casa e não sair. Dalila diz que a patroa foi a pessoa que mais a motivou a dar a volta. Agora sinto-me outra, não aquele trapo que eu cheguei aqui dentro, que não era o olho para o espelho e digo, isto não é eu. Estava mesmo em baixo. Foi obrigada a entregar a casa ao banco, mas hoje sente-se pronta para começar do zero. Tenho tanta coisa pela frente para fazer.
Eu disse, não, disse, vou deixar disto e espero que todo mundo ouve que use, que isto, tomar pastilhas ou beber ou estar em casa deitado, que isso não faz bem nenhum a ninguém.